Seja muito bem-vindo ao Infinito Podcast, onde abordamos temas relacionados a corpo, mente e alma para que você atinja o seu maior potencial. O tema de hoje é bastante relacionado à autoestima e a comportamentos, e também a transtornos alimentares. Por que eu quis trazer esse tema para hoje? Quando você vive num mundo como a gente está vivendo, com tanta informação, onde você se compara muito com alguém, e muitas vezes você não se compara com alguém que é impossível você atingir aquilo. Então, para isso, eu trouxe a Renata Nascimento, que está aqui com a gente, para abordar um pouquinho sobre esses temas tão importantes de serem discutidos, de serem falados, de colocar ele de uma maneira exposta para que você entenda melhor sobre o assunto. A Renata, ela trabalha com psicologia junguiana, também trabalha com transtornos alimentares, comportamentos e também com corpos sutis. Muito prazer, Rê. Muito bem, muito prazer, na verdade, ter você aqui com a gente. Estou muito feliz. Gratidão. Rê, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história e como que você chegou a tratar, a falar sobre todos esses assuntos que são tão importantes para a sociedade. Sim. Na verdade, né, a falar e estudar sobre comportamentos alimentares e transtornos alimentares veio mais de uma busca minha, né, veio de uma busca minha que não era uma busca profissional a princípio, era uma busca pessoal, de uma compreensão minha, de uma dor que eu vivi durante muitos anos da minha vida, né, e aí essa história ela começa lá atrás, quando eu tinha 9 anos, e eu era atriz mirim. E aí eu era atriz mirim da Globo e fiz algumas novelas e vivi coisas muito boas ali, experimentando o meu potencial, meus dons. Só que aí, quando eu fiz 12 anos e eu cheguei na puberdade, meu corpo mudou. Porque o corpo muda, né? Então a menarca chegou, meu corpo foi se transformando, meus seios cresceram, meu corpo foi mudando. E da parte da televisão, né, começou a haver uma pressão para mudar o meu corpo precisava ser menor, o meu corpo precisava ser diferente. Então eu saí de um lugar de poder me ver com liberdade, de apreciar o que eu via no espelho, para começar a projetar um ideal de forma, de beleza, e precisar ajustar isso ao que eu estava ali experienciando, entrando num início de adolescência, onde você está a 10 milhões de transformações acontecendo. E aí, nesse momento, assim, ali quando eu tinha uns 12 anos, eu desenvolvi um transtorno alimentar grave, severo, assim, que me acompanhou de uma forma bem grave, assim, por uns 10 anos e de uma forma mais branda, ele foi se abrandando depois de muito esforço, muito trabalho, assim, que eu fiz por mais pelo menos uns 18 anos que eu vivi com isso. Então eu fui buscar esse conhecimento, né, sempre me encantei muito pela mente humana, pelos nossos comportamentos, pela nossa forma de viver e de estar no mundo. Eu sempre soube que eu queria trabalhar com isso de alguma forma. E aí eu fui buscar na psicologia diversas respostas, mas quando eu descobri, assim, né, que tinha uma forma de você se especializar nisso especificamente, em comportamento alimentar, em transtornos alimentares, eu falei, nossa, eu preciso estudar isso. Né, mas foi uma busca para mim, né? E aí, obviamente, tudo que a gente busca pra gente, quando a gente trabalha com pessoas, se floresce para uma outra forma, né, do nosso trabalho. Então foi assim que eu comecei a permear esse campo e a estudar e trabalhar com isso. Eu escutei uma vez de uma terapeuta que ela falou, geralmente quando a gente ajuda, se especializa em algo, a gente está procurando a cura pra gente, né? Sim. Aí a gente acaba transmitindo e trazendo também para outras pessoas. Sim. Eu queria só voltar um pouquinho e trazer o que é exatamente um transtorno alimentar e como que ele é dividido, porque às vezes quem está escutando a gente não tem muito claro sobre isso. Sim. Então eu queria só que ele ficasse um pouquinho mais claro. Claro. Bom, comida é uma coisa que a gente precisa, né, para nossa vida, a gente precisa se alimentar. Mas muitas vezes a relação com a comida, ela começa a trazer questões internas, né? Todo mundo tem, será que eu devo comer isso? Será que eu não devo comer aquilo? Só que quando
o se alimentar se torna uma dor grande, se torna uma coisa assim, um ato transtornado, e não é mais natural, ele traz muito sofrimento. Quando a relação com o alimento e com a alimentação traz muito sofrimento, aí a gente provavelmente está diante de um transtorno alimentar. E aí a gente tem alguns transtornos alimentares, a gente tem mais conhecidos, né, anorexia e bulimia, mas a gente tem também o TARI, que é o transtorno alimentar restritivo evitativo, a gente tem transtornos alimentares relacionados ao sono, a gente tem a compulsão alimentar, que é um dos mais comuns que existe, a gente tem, e hoje em dia a gente tem a ortorexia e a vigorexia, que ainda não entraram no DSM, mas já estão sendo tratados assim em consultório, que são transtornos relacionados ou a uma idealização muito grande de comer muito saudável ou de se exercitar muito, né? Então, são esses os transtornos alimentares que a gente trabalha hoje em dia. Tá, passando só de uma maneira bem rápida, anorexia, então aquela pessoa que para de comer, ou que tem uma ingestão muito pequena, né? Bulimia, que provoca o vômito, né? Não necessariamente. A bulimia, ela é caracterizada por um comer exacerbado seguido por um episódio purgativo, seguido por um episódio compensatório, na verdade. E essa compensação desse excesso pode se dar de algumas formas. O mais conhecido é a purgação pelo vômito, mas você pode encontrar pessoas bulímicas que fazem uso de laxante ou que fazem uso da atividade física exacerbada. Isso também pode ser um tipo de bulimia. Mas a purgação, a gente encontra, é mais conhecido, né? Mas o uso de laxante é muito comum também. Aí os outros dois que você falou foi a orto? Eu falei da ortorexia e da vigorexia, que é o transtorno relacionado a você querer você ficar muito fixado com ter uma forma física muito idealizada, e é aquela pessoa que vai para academia 3 vezes por dia, etc. E aí a gente tem também um transtorno alimentar que é muito voltado para alimentação saudável. Nossa, eu tenho que comer tudo, tem que ser o máximo saudável. E aí a gente entra... Não pode nem comer um brigadeiro. Não, de jeito nenhum. E tudo tem que ser orgânico, e tudo tem que ser isso, e tudo tem que ser de muita qualidade. E aí a gente entra em lugares interessantes, né? Porque a cultura de dieta, ela começou a ganhar muitas outras caras, né? Hoje em dia. Hoje em dia a cultura de dieta, ela não é necessariamente assim, vou fazer aquela dieta, mas ela virou uma coisa assim do eat clean, né? O coma limpo, jejum consciente, o bem-estar, né? Toda a indústria do bem-estar. Então, assim, toda essa cultura de dieta, ela também, quando é uma coisa que gera sofrimento através de uma fixação exacerbada, é um transtorno. Só para deixar um pouco mais claro para mim, quando você fala sofrimento, é quando a pessoa se culpa, porque eu acho que talvez a linha é bem fina, né? Quando é algo saudável, quando já passa a não ser. Quando que a pessoa consegue identificar que realmente não tá saudável? Porque pode ser que ela também esteja achando que tá saudável. Ela geralmente... ela pode estar, né? Muitas pessoas estão, na verdade. Ainda mais quando você fala, assim, dessa cultura de dieta, dessa fixação pelo comer muito saudável. Não é nem que ela não esteja saudável, mas ela provavelmente está perdendo saúde mental. Ela está indo dormir pensando muito no que ela vai comer, no que ela não pode comer, no que ela pode comer, no que ela comeu, que existe muito, assim, uma coisa de você planejar as suas... Muitas vezes a pessoa que tem essa fixação, ela se permite comer uma coisa que não seja exatamente aquilo uma vez por semana. E essa pessoa ela vai planejar isso várias semanas com antecedência, porque não é uma coisa que é natural para o corpo dela, ela está fixada com aquilo. Então é sofrimento no sentido assim de tomar o seu tempo, tomar a sua saúde mental e te restringir de viver a sua vida, viver uma vida social. A pessoa ela para de sair, ela não quer sair para jantar, ela não quer estar com amigos e ambientes sociais,
porque vai ter comidas que ela não pode comer. Então, a partir do momento que começa a gerar uma série de restrições, aí a gente já começa a olhar. De novo, a vigorexia e a ortorexia, elas não entraram ainda para o DSM. Então, assim, é uma coisa que a gente observa no consultório, né, porque tá tendo bastante e andam bem parecidos, assim, muitas vezes andam juntos, mas ainda não tá totalmente, assim, delineado. Só para explicar, quando você fala DSM, você está falando entrar como uma doença em si, né? Uma doença psicológica ou por aí vai, Isso. né? O guia que lista, né, os transtornos e aí também lista o que é necessário para uma pessoa ser diagnosticada com isso, com aquilo, etc. Então, dificulta até um pouco o diagnóstico, né? Porque você fica um pouco sem base para saber ou não. É fácil você identificar isso. Assim, você vai identificar isso através do sofrimento da pessoa, né? Porque às vezes você vai ter pessoas que não cumprem diagnóstico para algumas coisas, mas a pessoa está sofrendo muito com aquilo. Então tudo bem, você pode não fechar diagnóstico. Aí isso já é uma questão assim que vai separar pessoas, psicólogos, especialistas de saúde mental, assim, essa necessidade de diagnóstico. Eu conheço muitos psicólogos, professores que fazem muita questão de ter um diagnóstico, que acham que isso é muito importante, e outros que nem tanto. Eu particularmente não sou tanto assim do diagnóstico, eu não acho que é tão necessário, porque eu olho mais para o sofrimento. Se essa pessoa está sofrendo, a gente precisa cuidar dessa pessoa. E Rê, de que forma você vê que a sociedade, a forma que nossa sociedade está sendo construída, contribui para esse tipo de transtorno? Pergunta! Como não, né? Como não? Mas vamos fingir! Assim, nossa! De muitas formas, mas vamos lá. De muitas formas. Mas, assim, muito o que aconteceu com essa repaginação da cultura de dieta que a gente estava falando, que foi essa ideia de que agora... tem até um livro de uma... eu não vou lembrar o nome dela, mas o livro chama The Wellness Trap, que é a armadilha do bem-estar. E ela vai fazer um estudo muito interessante sobre como a indústria do bem-estar acabou gerando uma série de prisões para a vida das pessoas que geram sofrimentos e que geram sofrimentos similares que a cultura de dieta lá atrás gerava, né? Que é você botar alimentos que são proibidos, enfim. E hoje em dia que a gente vive um mundo de redes sociais, e são redes sociais, você não vai para a rede social postar ali o seu pior. Você vai querer postar o momento que você tá mais bonita, né? Você não posta quando você acorda, quando você tá doente, você tá uma TPM horrível. Você não posta isso, você posta ali, tá indo pra academia, Mesmo às vezes aqui. você vai 2 vezes na semana, mas a pessoa acha que você vai todos os dias. E do que você quer botar também para as pessoas, né? Então as pessoas começaram a querer muito colocar. E a gente tem assim, se a gente observa pela história, a gente tem uma mudança do que é o ideal de beleza. Então a gente tem, sei lá atrás, nos anos 60, você tinha aquelas modelos bem raquíticas, era aquela coisa meio heroin chic, sabe? Que as pessoas eram muito magras. Aí depois isso foi mudando. Né, isso foi mudando, e hoje em dia a gente tem as musas fitness, né, que geram um padrão de beleza que muitas vezes, para algumas pessoas, isso não vai ser alcançável. E também, às vezes ele é até alcançável, mas é possível de você sustentar isso sendo feliz? Eu acho que essa é a maior pergunta, porque eu percebo que muitas vezes as pessoas estão abrindo mão de uma felicidade de viver uma vida com mais leveza em relação ao que você come, como você... e o que isso faz com a sua aparência, para pensar muito assim, né, no ideal, na imagem ideal. Ou qual é essa imagem idealizada que eu vou colocar, que eu vou parecer, eu tenho que vestir tal número, eu tenho que pesar tanto, eu tenho que ter um percentual de gordura X, né? Todos esses eu tenho que, eles vão gerando contrações. E aí, às vezes, isso vai tirando a leveza de se alimentar. E a curiosidade de se alimentar, né? A capacidade de você se alimentar com tranquilidade, sentindo sua fome. As pessoas perdem muito sensação de saciedade, sensação de fome, porque estão acostumadas a
conter a fome, e aí você vai perdendo conexão com a sua percepção de fome. E aí você também vai perdendo conexão com a sua percepção de saciedade. E Rê, teve um movimento, acho que já tá tendo, teve um movimento há um tempo atrás, que era muito aquelas pessoas que falavam da questão, você pode ser gordinha, você não acha que tenha problema, né, você ter ser mais gordinha de maneira alguma. Mas eu também comecei a ver que muitas pessoas começaram a pegar aquilo e não cuidar da saúde. Então também ficou um pouco inverso. Sim. Qual que é a sua visão sobre isso? Sim. Então, eu concordo com você nesse lugar, assim, né? Eu acho que esses movimentos corpo livre, você pode ter o corpo que você quiser. Você pode sim ter o corpo que você quiser. Mas muitas vezes isso gera um lugar para as pessoas pararem de olhar para a saúde mesmo, colesterol, exames, como é que tá você aí dentro, né? Não é um problema você tá, enfim, acima do peso, você tá um pouco mais gordo, isso não é um problema. Um corpo gordo é um corpo bonito, é um corpo vivo, assim, desde que seja um corpo saudável. Mas é um corpo saudável? Acho que essa é a pergunta. Eu acho que fazer essa análise, né, realmente esse é o formato do meu corpo, esse é o corpo que eu tenho, que me representa, mas esse corpo, ele está saudável, ele está tendo as funções, eu estou dormindo bem, eu estou fazendo uma atividade física mesmo que eu gosto, uma dança ou qualquer outro. Acho que é bem você trazer um pouco disso e fazer essa análise, né, até que ponto está saudável ou não. Referente à autoestima, né? Como é que você vê no seu consultório? Como é que você vê a autoestima dessas mulheres que são tão afetadas? Assim, a autoestima da mulher, a gente vê, você não precisa ter um transtorno alimentar para isso ser uma questão, né? Hoje em dia, tipo, é uma questão, assim, para nós mulheres, essa estima de si. A gente vai falar de autoimagem, autoestima e autoconceito, assim, são três palavrinhas, assim, que a gente usa também quando a gente fala de comportamentos alimentares e tal. Porque a gente tem a imagem que a gente tem de nós mesmos, a gente tem o conceito, que são as palavras que a gente usa para falar de nós mesmos, né, como a gente se conceitua, e a nossa autoestima é o valor que a gente vai dar para aquilo. Então, como é que tá, né, esse valor? E a questão da autoestima com o comportamento alimentar é que muitas mulheres, elas vão sentir que elas só vão ter autoestima se elas tiverem um corpo magro, se elas tiverem um corpo que pesa X, que pesa Y, que pesa Z. Então elas projetam num lugar exterior a autoestima, porque elas estão dando valor para um corpo magro, elas estão dando valor para um corpo menor, para um corpo que veste X, que veste Y. Mas não é assim, né? E aí eu posso falar de mim, eu já pesei muito pouco. E eu achava assim, né? Eu tinha um peso ideal na minha cabeça quando eu era mais nova, e eu achava que quando eu tivesse esse peso ideal é igual a felicidade. Isso é um conceito, Equação, né? É uma equação muito comum, né? E aí eu tive o peso que era o peso que eu achava que era ideal, e eu não estava feliz, eu estava extremamente deprimida. E aí aquilo assim começou a me alertar um pouco, sabe? Nossa, ok, então não essa equação não tá tão certa, né? E aí depois de muitos anos que eu fui compreender, porque essa coisa que fala assim, mas o amor próprio tem que vir de dentro, é um negócio muito bonito, é muito bonito de você falar. Vamos lá fazer as coisas. Mas e aí, né? E na prática, como é que você sente? Qual é a cara desse amor próprio, né? Dessa autoestima? E eu sinto, e cada vez mais eu percebo que não é uma coisa de, nossa, olha como eu tô bonita, olha como eu sou bonita, olha como eu sou maravilhosa. Não é muito sobre isso, mas é sobre uma tranquilidade, um lugar assim de repousar em si mesma, sabe? Um valor profundo de estar consigo, em si, sabe? Uma tranquilidade em se repousar, em se habitar. Eu gosto muito assim de falar sobre habitar o próprio corpo,
né? Porque a gente tem um corpo aqui, é um vaso e ao mesmo tempo ele é a nossa casa, ele é o nosso veículo, ele é tudo isso. Mas como é que é a experiência de habitar esse corpo, né? E aí essa autoestima, ela não vai ser uma coisa assim, uma curva super alta que vai ficar, Todo tarará, eu me amo, eu me amo, momento. eu me amo. Não, são ondas do mar, assim, sabe? Ela tem uma cara, ela tem várias caras. A autoestima é você se segurar quando você tá lá embaixo e é também você olhar no espelho e falar assim, nossa, que gata. Mas é também, ok, eu tô bem aqui, não tá fácil, não tá difícil, né? Tudo isso tem a ver com esse processo, assim, de se amar e de, enquanto você vai aprendendo a se amar, você vai dando valor para tudo isso que você é. Eu percebo que, assim, você praticamente tem a mesma idade do que eu, a gente é meio que da mesma geração. A gente já tinha contato com as redes sociais, mas não era tão intenso como hoje em dia é. E eu percebo que mesmo assim pra gente já tem um pouquinho mais de maturidade, já tem um pouquinho mais de conceito, às vezes é um pouco difícil se manter nessa autoestima, mesmo que você esteja se sentindo bem, mas eu percebo que as redes sociais, elas fazem a gente buscar muito aquele, né, confete, às vezes se você não tem o tanto de likes que você gostaria, ou tanto de comentários, você tá linda, maravilhosa, mas sua autoestima vai lá embaixo. Mas o que eu quero puxar, você atende adolescentes? Você tá vendo essa nova onda? Porque eu acho que para eles está sendo muito mais difícil. Sim, agora eu não atendo nenhum adolescente, assim, mas eu tenho, né, a gente tem uma comunidade de especialistas que a gente troca bastante, então eu converso com bastante psicólogas, terapeutas que atendem adolescentes. E é muito desafiador, sabe? Muito desafiador mesmo. Até eu sigo uma moça que faz uma massagem facial, sabe? E ela estava falando que o público dela é muito de adolescentes, que começou a ir para as redes sociais porque estavam pensando em fazer preenchimento, fazer harmonização, fazer sei lá o quê. De repente a gente começou a naturalizar tudo isso numa idade muito nova, né? Porque essas crianças que estão crescendo estão se vendo ali contrastadas com ideais e querendo ser aquilo e sentindo que elas precisam ser aquilo, né? Eu fico pensando assim, quando eu tinha 12 anos, não tinha rede social e eu vivi tudo isso, assim, de uma forma que me trouxe muito sofrimento. Imagina agora, com esse bombardeio de perfis ideais, de pessoas que têm uma vida maravilhosa, um corpo maravilhoso e comem maravilhosamente, né? Isso gera muito, muito sofrimento. A gente tá falando bastante de mulher, mas não quero esquecer dos homens, Sim, porque eles também sofrem isso. sofrem. É um pouco diferente do que a mulher sofre ou é bem parecido? É bem parecido. E, na verdade, o número de homens apresentando transtornos alimentares está crescendo bastante. Na verdade, principalmente anorexia, bulimia, também compulsão alimentar. A compulsão alimentar ela é muito comum, né? Porque ela tem muito a ver com o comer emocional, porque todo comer é emocional. Né? E aí a gente entrou numa coisa também de querer tirar a emoção do comer. Você tem que comer só quando você tá com fome. Não, você tem que comer para nutrir um afeto também, né? Mas tem uma linha assim onde isso vai para um outro lado. E os homens eles são muito afetados também. É em menor escala, mas não é desapercebido. O que eu percebo, eu não trabalho com essa linha, né? Não é minha especialidade, mas já fiquei sabendo de casos, já acompanhei pessoas. E o homem, eu acho que ele tem uma característica um pouco diferente, que é a característica de ficar forte, né? Então é de estar muito musculoso, muito definido. Então eu acho que o homem talvez ele só tenha posso estar errada, essa coisa que é um pouquinho diferente da mulher, né? Apesar que a mulher hoje em dia também já mudou muito o padrão, né? Sim, mas assim, mesmo nessa coisa de ficar forte, né? A partir do momento que tá gerando um sofrimento de restrição, de não vou fazer isso, enfim, e de uma fixação, um hiperfoco nos alimentos proibidos, nos alimentos permitidos, um hiperfoco nas quantidades de horas que precisa passar na academia e como se alimentar para isso, né? Porque assim, a gente vai medir isso ser um transtorno a partir do sofrimento que isso traz. Às vezes é mesmo um cara que tá ali numa idealização de querer chegar
enfim, shape. num shape de músculo, e tudo bem também, né? Isso também é válido, a gente também não pode colocar isso, a mulher que quer, né, emagrecer e que quer ter um corpo específico, a gente não pode também colocar isso no lugar, então isso não é saudável. Não, isso é saudável, isso é um desejo válido, né? A questão é como caminhar até esse lugar sem ser uma coisa muito de uma hora para outra, porque o corpo provavelmente não vai conseguir assimilar todas essas mudanças, e aí uma tendência quando você faz uma restrição muito grande ou quando você delimita a coisa de um jeito muito específico é que depois o negócio vai destampar e vai, sabe, sair pela culatra e, enfim, vai gerar um efeito rebote, né, um efeito sanfona, uma coisa assim. Mas a gente precisa também olhar para um desejo de cuidar do corpo, de ter um corpo mais magro, de ter um corpo mais forte, de ter um corpo mais musculoso, com bons olhos, né? Desde que isso seja feito de um jeito que vai trazer uma harmonia, assim, de que não vai trazer um sofrimento psíquico. Eu acho que a partir do momento que a pessoa faz aquilo sem, quem você colocou, né, muito bem, a questão de não ter o sofrimento sobre isso, né, e realmente isso é uma busca saudável, né, porque nem você colocou, não é de um dia para o outro fazer uma restrição, parar de comer e por aí vai, né, ou fazer uma dieta louca e entrar na neuro, eu preciso ficar com o corpo da fulana X, né. Sim. Eu acho que talvez isso é o pontinho de alerta, né? Sim, isso é muito interessante, né? Quando a gente fala assim, o corpo da fulana. Porque eu tava tendo uma conversa com um amigo, eu tenho uma gordura no meu quadril, assim, que eu tenho desde que eu tinha 12 anos. Essa gordura se instalou ali. E eu posso emagrecer e ficar super bem com o meu peso, ou, enfim, com um peso ali saudável pra mim. Mas essa gordura, ela fica. Eu tava conversando com um treinador, ele falou assim, mas para isso você precisa fazer um outro tipo de treino. O treino que você precisa fazer é fazer um jejum, e fazendo cardio, a beça, e aí você vai chegar nessa gordura, porque é uma gordura que seu corpo, ele guardou ali meio que para sobrevivência, então o único jeito de você chegar nessa gordura é colocando o seu corpo num modo de sobrevivência, que é tipo assim, tô na floresta, caçando sem comer, então fazendo cardio e sem comer. E aí depois você come e você vai, enfim, você já vai ter queimado aquelas células. Eu escutei aquilo, eu falei, ok. Nossa, eu não quero isso. Desculpa, eu não quero ver, eu não preciso, né? Pra que eu vou colocar meu corpo no modo de sobrevivência? Eu não preciso, né? Caçar nem nada. Nossa, eu não quero isso, assim, isso vai me gerar sofrimento, isso vai me gerar, assim, uma contração. E aí isso é uma coisa pra mim, pra essa pessoa que eu tava conversando, era uma coisa boa, pra ele era uma coisa assim, eu posso fazer isso, e já fez isso, e falou, nossa, e aí eu vi meu corpo chegou no resultado, que legal, tal, tal, tal. E pra uma pessoa, e pode ser, mas eu que tenho um histórico de um transtorno alimentar, eu preciso olhar isso com outros olhos, eu preciso olhar isso com mais atenção. O que vai fazer com o meu corpo e com o meu psiquismo se eu ficar me privando de comer por longos períodos de tempo e se eu criar uma rigidez ao redor disso, sabe? A gente precisa ter essa atenção, porque, por exemplo, né, teve muito essa febre dos jejuns, Sim. muito. E nossa, relatos incríveis de coisas muito boas que acontecem quando o corpo faz jejum. Muitas pessoas colheram muitos frutos muito bons. Eu sei que eu não posso fazer isso. Eu sei que tem muitas pacientes minhas que não podem fazer isso, fazer jejum, porque não vai ser bom para o psiquismo delas. Por isso que a gente precisa olhar o indivíduo, né? A gente precisa colocar esse corpo que a gente está olhando na nossa frente acima do que tá saindo, do que tá mais em voga, o que tá todo mundo fazendo, da técnica X, da técnica Y. Essa técnica é para essa pessoa? Você, quando pessoas que já te passaram por um transtorno, né, que nem você já passou, você diria que essa pessoa, ela sempre vai ter que ficar atenta, ela nunca vai poder fazer algo muito diferente, vamos dizer assim,
Porque sempre vai mexer um pouco com a questão do psicológico dela ou não necessariamente? Olha, eu não gosto de dizer nunca assim, sempre, Aham. nunca, não sei, né? Depende muito da pessoa. É que, assim, a gente precisa observar o que uma restrição muito grande vai fazer com aquele organismo e com aquele psiquismo, né? Esse psiquismo, ele tem estrutura para passar por uma restrição muito grande sem isso tirar um pedaço dele, sim ou não? E aí eu acho que é mais olhar por aí. Talvez possa, assim, né? Eu acho que precisa ter um tempo de recuperação, um tempo de um peso, assim, equilibrado, sabe? De uma alimentação harmoniosa por um tempo antes de você pensar em restringir alguma coisa. E você você junta o trabalho de um nutricionista com você? Porque eu acredito que ele também seja Uhum, necessário para dar esse equilíbrio, né? Porque às vezes a sim. pessoa pode ficar muito, tá, mas o que que eu vou comer? Como que eu vou Sim, comer? O que que eu vou sim. fazer? Muitas vezes, quando cuidando assim de transtornos alimentares, a indicação que a gente olha como especialista é que tem uma equipe multidisciplinar. Então, sempre assim, um psicólogo, sempre uma nutri, um nutri, e aí, dependendo do caso, um psiquiatra, porque tem muitos transtornos de personalidade que caminham juntos com transtornos alimentares também. Então, a gente sempre pensa numa equipe multidisciplinar. Ter uma nutri é sempre muito bom se é uma nutri que está alinhada, porque às vezes pode fazer mais mal. Você vai pegar uma nutri e vai falar assim, não, vou te dar um plano alimentar, você come um iogurte de manhã, uma fatia de peito de peru às 9 da manhã, sei lá, que é uma coisa muito prescritiva para uma pessoa que tem um quadro de transtorno alimentar, isso não vai fazer tão bem, né? Precisa ter uma abordagem um pouco mais de mindful eating, um comer mais consciente, uma pessoa que não é que não pode ter um plano alimentar ele é muito bom, ele traz muito conforto para muitos pacientes, mas esse plano alimentar, a ideia é que ele não seja muito Fechado. fechado, né? Então, assim, poder caminhar junto com uma nutri é sempre muito rico. Eu não cheguei a fazer estágio, mas eu conheci uma nutricionista do Abolim, Uhum, que é o da USP, né, que é uhum, justamente focado a isso. sim. E uma vez eu conversando com ela, e ela falou pra mim, falou assim, olha, Gabi, às vezes a pessoa fica muito tempo, né? Vou dar um exemplo do caso que ela me deu lá. Ela falou assim, olha, eu pego às vezes um transtorno onde a pessoa fica muito tempo sem comer. E aí chega em determinado horário, ela está com muita fome, ela vai comer, né, tudo que tem ali um pouco mais, né, Uhum. e depois ela entra na questão do sofrimento, da culpa, e ela falou, aí eu preciso intervir e colocar, às vezes, um café da manhã. Aí ela falou, muitas vezes eu falo pra pessoa assim, o que que você gosta de comer no café da manhã? Aí a pessoa fala assim, eu gosto de todinho, e gosto de comer 3 bolachas de água e sal. Então vamos comer o todinho, as 3 bolachas de água e sal. Sim. E ela falou assim, óbvio que não é o melhor, né, café Uhum. da manhã, mas eu preciso fazer com que ela crie aquele hábito. Quando ela criar o hábito, aí eu falei assim, tá bom, então vamos tomar o todinho, 2 bolachas de água e sal e depois uma fruta. Aí eu vou ajeitando com, né, aos Sim. pouquinhos. E eu achei bem legal esse olhar, né? E eu, apesar de eu não ter feito a parte, né, tão focada em nutrição comportamental, eu trago isso muito pro meu consultório, porque eu acho isso muito importante, a gente respeitar Uhum. também a pessoa que está à nossa frente, né? Olhar Uhum. ele como um ser humano, né? Sim. E a gente chegar aos pouquinhos ali, Isso. né, pra gente poder caminhar junto, porque se você chegar com uma coisa muito diferente, assim, pra pessoa, imagina, aí você vai falar pra pessoa, você come, sei lá o quê, tantas vezes por dia e tal, 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 e faz isso, e come isso, mas a pessoa não tem percepção de fome, ela não sabe quando ela tá com fome. Aí você fala pra uma pessoa assim, você come quando você tem fome. E quando a fome não é real, quando é uma fome emocional, você não come. A pessoa não tem percepção de fome, porque ela tá tentando ali se privar e aí ela tá tendo episódios excessivos de comida, ela não sabe quando ela tem fome. Ela não sabe quando ela tem sede, às vezes, sabe? Então, assim, a gente precisa ir construindo algum repertório, assim, para a pessoa também poder, eventualmente, fazer as próprias escolhas dela, né, em relação à alimentação.
né, dar um suporte para também poder construir junto com essa pessoa, com todo o aporte informacional que a nutrição vai trazer, né, do que é bom, o que você está querendo construir para o seu corpo, isso e isso, olha, então vai ser muito bom ter esse alimento assim, esse alimento aqui, vai ser muito bom se você fizer um lanchinho assim assado, né, mas também dando espaço para uma curiosidade, né? Para testar algo novo. Exato. Quando você quando você está atendendo uma pessoa e ela está nesse caso de um transtorno alimentar ou de uma compulsão, quais são assim coisas mais práticas que você já começa a aplicar com essa pessoa? Depende muito do caso, assim, né? Mas se é um caso de uma anorexia ou de uma bulimia, assim, mais severa, a pessoa está muito preocupada com a forma do corpo, daí, por exemplo, a gente vai provavelmente indicar pausa de pesagem, sabe? Tem horas que se pesar não é bom para o paciente, então assim, não se pesa e não faz verificações. Isso é muito comum. Pacientes que têm transtorno são pacientes que eles têm formas de verificar o peso sem ser a balança. Nossa, que interessante isso, eu desconhecia isso. Que é, por exemplo, assim, você, se pegar assim, tem gente que pega assim, tem gente que pega na costela, tá mais fino aqui, consegue ver a gordura. Tem gente que tem roupas específicas, essa é a calça que é a calça ideal. E aí todo dia aquela pessoa veste aquela calça, sabe? Não pode se pesar, mas eu vou vestir essa calça. Ou tipo, muito espelho, mas um espelho voltado para tô olhando aqui essa gordura. Então a gente vai orientar para pausar, para tentar pausar, porque às vezes a pessoa também não consegue, tem muito desafio, tem uma dificuldade mesmo em não se checar, em não se verificar. Então, nesses casos, né? Num caso de compulsão alimentar, aí a gente vai trabalhar bastante percepção de fome, sabe? Só voltando um pouquinho, a compulsão, só para o ouvinte conseguir entender, a compulsão alimentar, ela gera por um momento onde você come muito, né? Então, que tá bem vinculado, não sei, briguei com meu namorado, uma emoção específica ou não necessariamente? Então, não necessariamente, porque a gente tem um comer emocional e a gente tem também a compulsão alimentar. Os quadros de compulsão alimentar, eles podem virar coisas diárias, porque muitas vezes a pessoa, ela aprendeu a regular as emoções dela, ela não aprendeu a regular as emoções dela. Então o jeito que ela tem de regular as emoções dela é através da comida. E aí muitas vezes a pessoa está num processo de emagrecimento e aí ela faz isso, ela quer ficar sem comer o dia inteiro e aí chega às 5 da tarde, ela não aguenta mais e aí ela come tudo que ela vê pela frente. Ela faz um esforço muito restritivo durante o dia e aí no final do dia ela tem um episódio de compulsão. E aí o episódio de compulsão, como é que a gente difere uma compulsão alimentar de um comer emocional? A compulsão, ela vai ser um ingesto calórico muito alto e aí não tem nem como medir. Tem gente que consegue ingerir 5.000 calorias em menos de uma hora, assim, sabe? E a bulimia para compulsão? Vamos chegar. Tá. E aí, um passo de cada vez. A bulimia, ela vai ter um efeito compensatório. Tá. A compulsão, não. A compulsão, ela vai ter toda a culpa, todo o sofrimento pós aquela ingestão, né, de muitas calorias. Então a pessoa come num período muito curto de tempo. Assim, né, às vezes o paciente come 3 pacotes de biscoito recheado e 3 pães em 20 minutos. E aí depois daquilo, a pessoa às vezes passa mal, ou às vezes fica enjoado, assim, muito enjoado, come até ficar bem enjoado mesmo, e aí depois daquilo vai ter muita culpa. Aí a bulimia vai fazer uma compensação disso, vai vomitar, ou vai fazer votos de nunca mais comer, ou vai pra academia, ou vai tomar laxantes. E aí o comer emocional?
E aí o comer emocional né, voltando lá, né, que a gente falou, todo comer é emocional. Então, mas às vezes o comer emocional, ele vira muito uma forma de você regular as suas emoções. Então, sempre que eu tô com uma emoçãozinha que não tá confortável, eu vou comer. O comer emocional, ele não necessariamente, ele pode até trazer, ele pode até ser um excesso, você pode até se exceder no quanto você comeu, mas se você não tem um sofrimento muito profundo, uma culpa, uma vergonha muito relacionada a isso, aí a gente não vai tratar como uma compulsão. A gente vai tratar como um excesso, assim, relacionado a um comer emocional. E aí o comer emocional é mais uma questão de você ir orientando o paciente no estilo de vida dele, de como ter a emoção ao comer de uma forma que vai ser bom para ele, que vai ser leve, né? Eu tenho várias amigas que, nossa, tem uma afeição, assim, por um pãozinho francês com manteiga e um cafezinho preto de manhã, sabe? Uma coisa assim que fala com o coração, que aquece, que conecta com a avó, que sei lá o quê. Isso é bom, como é que isso pode não ser bom, sabe? É só uma questão de quando isso vira um exagero, quando isso vira uma forma assim, ah não, então para eu me conectar com a minha avó, eu preciso comer pão. Não precisa, né? Você poder fluir com, sem. E aí, só voltando, essa pessoa que tem comer, uma compulsão alimentar, qual seria uma dica para ela, né? Eu sei que é muito complicado a gente falar isso assim, porque realmente tem que ser um trabalho, né? De sentar com vocês, tem que entender todo o histórico, que pode ter questões emocionais, né? Geralmente tem, enfim. Mas algo que, né? Nem todo mundo, infelizmente, vai conseguir, mas algo que a pessoa consegue fazer aos pouquinhos, que já seria uma coisa um pouquinho mais prática. Olha, Gabi, é difícil, assim, porque a indicação é mesmo procurar um especialista. Hoje em dia tem muitos, o Ambulim tem uma prática social, o IPCAC também. Então, assim, tem especialistas que atendem social, que atendem de graça. Mas, assim, essa pessoa ela precisa de ferramentas para regular, outras ferramentas para regular as emoções dela. Ou ela precisa se conectar com a percepção de fome, assim. Um diário alimentar é uma coisa interessante de fazer, sabe? Assim, anotar o que você come e, às vezes, anotar a percepção de fome que você teve. Ah, eu tava com fome, bastante fome quando eu comi isso. Ah, eu tava com médio fome quando eu comi aquilo. Um diário alimentar é uma boa forma, assim, da pessoa poder olhar e depois, né, poder traçar. Nossa, olha aqui, eu não comi nada de manhã, não comi nada à tarde, aí eu, sei lá, comi tipo um café preto de manhã, aí no almoço eu comi uma folha de alface com um peito de frango, e aí à tarde eu não comi nada, e à noite eu comi tudo que eu vi pela frente. Né? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso aumentar meu aporte calórico. Pessoa que tem compulsão alimentar no final do dia, uma coisa que ela pode fazer é comer mais durante o dia. Sim. Entende? É porque muitas vezes a pessoa ela vai escolher não fazer isso, porque ela quer muito emagrecer. E aí a gente tem o déficit calórico, né? Tem um estudo muito interessante que foi o governo britânico que como se diz isso, né? Financiou, que eles criaram um mapa, eles estavam dando um estudo da obesidade, de ganho de peso, e eles criaram um mapa do que que leva uma pessoa a engordar ou não. E aí, justamente para falar sobre essa questão do déficit calórico, né? Ah, então você para de comer, você emagrece? Não necessariamente, porque tem muitos outros fatores. É um mapa assim desse tamanho, assim, cheio de setas para lá e coisas para cá e sei lá o que, justamente para mostrar como é complexo isso. E a gente tem uma tendência a simplificar muito isso, né? Ah, não, você precisa, sei lá, consumir uma X de caloria e gastar mais essas calorias. E aí tem várias pesquisadoras junguianas que tem uma pesquisadora que ela montou um compilado de estudos sobre transtornos alimentares, mas mais sobre anorexia e obesidade. Ela foi estudar... Ela fez meio extremo, né? Ela pegou vários pacientes anoréxicos, vários pacientes obesos, para estudar como aquela mente daquelas mulheres eram muito similares, na verdade, assim, eram dores muito parecidas. E aí uma coisa que ela notou é que essas pacientes obesas muitas vezes não comiam tanto assim.
né? E tinha um sofrimento muito grande por não conseguirem perder peso, né? E aí ela foi correlacionando com o fato de como a nossa emoção ela se relaciona com o peso que a gente ganha ou não. Eu notava muito isso, assim, quando eu comia com culpa, eu engordava mais. Quando eu comia sem culpa, eu engordava menos. Eu falava, como assim? Como é que isso é possível? Será que eu tô ficando louca? Isso é verdade? Mas era muito claro para mim. E eu percebo muito isso, assim, como a nossa mente, que cria muitas coisas na nossa vida, como também isso é uma coisa que a gente consegue criar, né? Quando a gente tem uma despreocupação com a forma como a gente está se alimentando, quando isso não é uma preocupação, é porque no Brasil a gente mira muito os Estados Unidos, né? Então a gente faz um copiado muito grande, assim, até do bem-estar, da indústria do bem-estar deles. Mas se você for olhar, sei lá, umas mulheres francesas, italianas, elas vão se alimentar Normal, diferente, sabe? Vão comer macarrão e sei lá o que, e pão e queijo. Eu poderia chutar um dos motivos. Eu poderia chutar. Eu diria que, né, esse estresse ele mudaria toda essa questão de microbiota, então de absorção de energia. Não sei, talvez teria que fazer uma coisa um pouco mais profunda. Talvez você entrasse no modo, seu corpo está estressado, talvez ele está no modo de sobrevivência, tem que absorver mais energia daquele alimento. Tô chutando, tá? Nem sei se isso existe, mas é um chute. Eu quero trazer um assunto que tá bem assim, né, repercutindo agora e tá bastante gente falando sobre, mas eu queria saber a sua visão sobre isso, sobre esses medicamentos que são para emagrecer. Ai, Gabi. Tipo, enfim, né, não vou falar nomes, mas você sabe quais são, né? Então, qual que é a sua visão sobre isso? Ai, danger, danger. É perigo. Eu vejo assim como... Assim, a questão é, um medicamento, ele não vai tratar o transtorno, né? Então, assim, a gente tem já, porque assim, o nível de dados que a gente tem coletados é pequeno ainda, né? A gente não tem um porque é tempo recente, de né? pesquisa. E agora a gente está vendo até pesquisas sendo financiadas para mostrar outros benefícios que essas medicações trazem. Mas é muito interessante se a gente pensar, tem uma dessas mais famosas, né? Ela aumentou o PIB de um país. Sim. Ela, tipo assim, virou uma empresa assim, que faz mais que a Louis Vuitton, sabe? Assim, uma coisa assim, muito grande. E porque, né, as pessoas estão muito interessadas em usar essa medicação para emagrecer. E aí tá. E aí a gente volta para aquele lugar. O que essa magreza vai fazer por você? É isso que vai te deixar feliz? Ela vai resolver o seu problema? Porque tem muita gente que tem isso. A pessoa tem um sobrepeso e ela acha que o problema é o peso. Então, se eu resolver o peso, se eu emagrecer, eu vou ser feliz. A gente escuta muito isso, né? De pacientes que têm um comer transtornado. Quando eu emagrecer, eu vou ser feliz. E aí a pessoa vive essa ilusão. E ok, você emagreceu, o que isso fez por você? Eu acho que aí cada pessoa precisa observar, né? O que fez por você? Você tá melhor? Você tá mais autoconfiante? Você tá com uma autoestima maior? E aí, por quanto tempo você vai tomar essa medicação? E depois, você tá trabalhando as questões que te traziam um comer compulsivo, excessos de comida muito frequentes? Porque senão, quando você tirar a medicação, você vai voltar, você vai engordar novamente, né? Então, enfim, eu olho com bastante cuidado, né, para também não desvalidar o paciente que faz essa escolha. Eu não recomendo. Não recomendo, não é uma recomendação que eu dou em consultório, não é uma recomendação pessoal, assim, porque eu acho que se você tratar de uma outra forma, com mais tempo, com mais passos, e você de fato, assim, criar um espaço para o corpo aprender a resolver e a se regular sozinho, isso vai trazer uma coisa muito... Um florescer muito mais positivo a longo prazo, né? Mas se você está querendo resolver, quero resolver meu sobrepeso e quero emagrecer, ok, isso vai resolver, mas isso vai resolver a sua autoestima de verdade?
Acho que é essa a pergunta. E você acha que, por exemplo, pessoas que talvez não tinham transtornos alimentares, mas passaram a usar esse medicamento, elas podem vir a desenvolver transtornos alimentares? Podem, com certeza. Porque, enfim, aí emagreceu, aí você tirou a medicação, aí a pessoa começou a ganhar um peso ali, ou o peso começou a se regular para alguma coisa assim que o corpo tá se ajustando, né? E aí? O que a pessoa vai fazer com aquilo, assim? Ela vai querer restringir, porque essas medicações, elas restringem. Você não sente fome, Você né? não sente fome, então assim, você volta para ele e fala assim, preciso fazer jejuns, preciso parar de comer. E aí a gente fala assim, que não toda dieta gera um transtorno alimentar, mas 99% dos transtornos alimentares são causados por dietas. Então, assim, a partir do momento que se essa pessoa começar a restringir muito e começar a sofrer muito por causa disso e virar um hiperfoco, um estresse grande na vida dela, é possível que ela gere um transtorno alimentar. Eu acho que também tem a questão que ela ficou, às vezes, dependendo do tempo que ela ficou usando a medicação, ela já perdeu a noção de fome. Sim. Então ela já não se conecta mais com aquilo. Então quando ela passa a sentir fome, ela começa a ficar talvez um pouco assustada, acredito eu. Porque ela fala assim, nossa, eu tô sentindo fome, que coisa estranha, eu vou engordar se eu comer. E aí eu nunca tratei psicologicamente uma pessoa que parou e voltou, mas eu acredito que seja essa sensação que venha trazer para essa pessoa, né? A gente fala, né, tem pacientes na parte da lua de mel com medicamento, aí tem pacientes na parte do, meu Deus, por que eu fiz isso? Porque muitas vezes a pessoa, ela engorda mais até do que ela perdeu, sabe? Isso acontece muito. E, de fato, assim, a pessoa ela volta a sentir fome, ela fica assustada, ela fica com medo. E aí a gente tá falando de ter medo de comer, sabe? Que é uma questão muito grande, assim, pacientes que têm um comer transtornado ou pacientes que têm um sofrimento em relação à alimentação, medo de comer, porque você não olha para a comida e para como você vai se nutrir com aquilo, você olha para as calorias e para, sei lá, aquilo vai te engordar, para tantas gramas de gordura, tantas gramas de açúcar, né? O que isso vai fazer com o meu corpo? Você olha para isso. E aí você perde muita coisa, assim, né? Você perde muito prazer em se alimentar. E a alimentação é uma coisa que você precisa fazer todo dia. É diferente de uma pessoa que tem uma adicção numa droga. Porque assim, você não tá andando na rua e a droga tá ali em todos os mercados para qualquer pessoa comprar. Não é assim. Né? Então, assim, quando a pessoa tem um transtorno em relação à alimentação, é um sofrimento grande, assim, né? E é algo que você socializa muito com o alimento, né? Então tá todo momento, você vai na casa de alguém, você vai se encontrar com alguém, vamos se encontrar, onde vai? Restaurante, ou no barzinho, eu vou fazer uma festa, vou fazer o jantar. É um momento muito de socialização, né? Sim. Então, você parar de ter prazer nisso é triste, né? Chega a ser triste. É triste. E, Rê, falando um pouquinho mais de imagem, né? Então, entrando um pouquinho mais nesse campo. Toda pessoa que tem, não sei se essa é a palavra mais correta, um desvio de imagem, uma percepção diferente da sua imagem, vai estar acompanhado de um transtorno ou não necessariamente? Não necessariamente. Pode estar acompanhado de um outro tipo de transtorno psicológico e pode também não estar acompanhado, né? Distorção de imagem é raro. Sabe aquela coisa que a gente tem, aquela imagenzinha, aquela charge da anoréxica que tá magrinha e se olha no espelho? Gorda, Isso é muito raro. Isso não é assim. Geralmente, a pessoa anoréxica, ela se vê muito magra, é porque ela quer ser mais magra mesmo, assim. Aquilo não é o suficiente para ela. Distorção de imagem é uma coisa perigosa. Se a gente olha uma pessoa assim, aí eu tô falando de distorção de imagem disso mesmo, de você estar com peso, olhar no espelho e ver outra coisa, isso é alerta vermelho, porque aí a gente já tá olhando para alguma coisa, uma função cognitiva que tá desbalanceada, para alguma coisa que não tá certa ali naquele funcionamento psíquico. Provavelmente, assim, às vezes tem casos assim, relacionados com esquizofrenia ou com outros tipos assim de transtornos psíquicos. Mas é muito comum você ter uma percepção equivocada da sua imagem.
Entendi. né? Você olhar assim no espelho. Tem paciente assim que diz que olha no espelho assim, no dia seguinte sabe dizer assim, nossa, meu rosto tá mais redondo fino, aqui, mais sei lá o que, engordei, tal. E aí isso é um hiperfoco, assim, estressor, porque aquela pessoa, ela tá tão focada no corpo dela, na aparência e etc. Isso assim, né, todos nós temos uma percepção de imagem nossa mais fixada do que o outro, né, eu vou ver coisas em mim que você não vai ver, você vai ver coisas em você que eu não vou ver, né, que são para os nossos olhos, que estão ali olhando. Mas quando a gente tem um hiperfoco, assim, uma fixação nessa imagem e a gente tá sempre insatisfeito com o que a gente vê e a gente nunca acha que tá bom o suficiente, aí tá meio distorcido. Não chega a ser um quadro de distorção de imagem, mas é uma alguma percepção coisinha equivocada, que tá assim. dando um sinalzinho ali pra você tomar um Isso. pouco de cuidado, Isso, né? mas não necessariamente a pessoa vai ter um transtorno alimentar. Tem muitas pessoas que vivem um ciclo até de, nossa, de estar muito com hiperfoco na alimentação, numa dieta específica, e não necessariamente isso vai qualificar como um transtorno alimentar. Às vezes isso não está causando um sofrimento para aquela pessoa, ela está bem, ela está feliz, né? Talvez ela esteja se privando de várias coisas, talvez ela sinta que sem isso ela não pode viver, e aí isso já começa a Dá um alerta. trazer alguns alertas, mas a partir do momento assim que vira uma coisa, eu não sou ninguém sem isso, assim, eu não sou a mesma pessoa sem isso, aí a gente começa mesmo a acionar as bandeiras vermelhas. Eu quero trazer novamente, né, o assunto da autoestima, mas eu quero trazer ela de uma maneira um pouquinho diferente. Você já trabalha, né, bastante essa questão da autoestima. Eu quero trazer uma coisa mais prática para uma pessoa, como que ela poderia deixar viva essa autoestima? Né, que coisas que ela pode fazer para sempre deixar isso assim latente dentro dela, vamos dizer assim. Contato, fazer contato com si mesma, sabe? Eu gosto muito, assim, de contato de pele, de automassagem, é uma coisa que eu recomendo muito, assim, para as minhas clientes. Você se dá carinho, sabe? Isso é uma prática que, nossa, que eu adoro fazer, assim. Hoje em dia eu faço menos, mas nas épocas que eu precisava mais, eu voltava muito para esse lugar, sabe? De me abraçar e de dizer para mim mesma que eu me amava, sabe? De olhar para mim, olhar para minha história e falar assim, nossa, olha o tanto que eu fiz aqui, olha o tanto que eu cresci aqui, né? Fazer contato com nós mesmos, no nosso pior e no nosso melhor, ajuda a gente a desenvolver um senso de valor por aquilo que nós somos e vai trazer uma facilidade maior da gente se conectar, né, com a nossa estima. Eu acho que para mim o que funciona muito é ser gentil comigo. Então, respeitar quando eu não tô no meu máximo e tá tudo bem. Exato. Ser a gentileza, né? A gente fala tanto gentil com o próximo, gentil com o outro. Você tá sendo gentil com você? Exato. Né? Você tá se dando esse momento de que se você precisa às vezes se colher ou ficar no seu cantinho, até mesmo, né, sair, né, dançar, né, se expor, né, essa gentileza. E limites também, sabe? Agora eu pensei nisso, assim, limites saudáveis é uma coisa que ajuda muito a gente, tipo, tanto a amar melhor o outro e a amar melhor a nós mesmos, assim, a ter mais uma estima da gente. Eu tava escutando aquele livro da Brené Brown, aquele A Coragem de Ser Imperfeito, né? Já li ele há muitos anos, mas aí eu escutei ele recentemente. E aí ela faz muito esse paralelo, né? Ela fala sobre como ela foi buscar nessas pessoas que estavam mais próximas de uma vida pulsante, potente, que ela estava estudando, sabe? As pessoas que viviam com o coração inteiro. E ela percebeu que as pessoas que mais amavam, elas tinham sensos de limites muito bem estabelecidos, sabe? Limites saudáveis, porque
muitas vezes, né, a gente se perde ali quando a gente não tem limites bons estabelecidos com o outro, e aí quando a gente se perde, fica mais difícil da gente se dar valor. A gente não está se dando valor, na verdade, porque a gente está se perdendo naquele lugar. Então, quando a gente consegue também colocar bons limites tipo, nas nossas relações, né, e na nossa vida, isso também funciona para a nossa autoestima. Que ótimo. Já que você trouxe o assunto de livros, você tem dicas de livros para essa pessoa que está enfrentando, ou às vezes desconfia, né? Não tem certeza, né? Que ela está enfrentando um transtorno, uma compulsão, ou até mesmo para ajudar nessa questão de reconexão, né? Com a sua autoestima, com o seu bem-estar. Tem um livro bem, chama A Imagem Corporal, do Thomas Cash. Acho que é esse o nome dele, mas preciso checar. A gente depois coloca o link na certinha. Ele tem até um guia prático, assim, bem legal para pacientes, que funciona muito também para o outro lado, para os psicólogos, para os terapeutas, que é bem legal. Tem um livro chamado A Imagem do Corpo, que também é interessante, mas tem uns livros que eu gosto, assim, mas eles não são teóricos, sabe? Tem um livro que chama Meu Corpo, Minha Casa, que são poemas sobre viver, assim, no corpo. E eu adoro esse livro, assim, ele traz muitas nuances, assim, de se habitar, né? Mas, assim, um livro para pessoa que está em dúvida se ela tem um transtorno alimentar, eu não acho que eu tenho, assim, na ponta da língua. E aí eu também só queria voltar um pouquinho sobre essa questão das redes sociais. Então, essa pessoa que que tem um consumo muito grande de rede social e está percebendo que isso realmente está mexendo com a questão psicológica dela, né, com tudo isso, qual conselho que você daria? Para de seguir todo mundo que te faz mal. Não, de verdade, assim, isso é checklist, assim, para pacientes, assim. Para de seguir as pessoas que você olha e faz assim, eu não sou essa pessoa, eu não consegui comer desse jeito, eu não tenho esse corpo. Para de seguir. Segue gente que faz você se sentir bem com você mesmo. Não faz sentido você ficar lá nesse... Parece que é isso que eu falar, parece que você está masoquista, né? Você gosta de sofrer, né? Sim. Rê, você tem algum projeto em andamento que você queira compartilhar com a gente? Sim, além dos atendimentos, né, normais, eu tenho um projeto que se chama Encarne, que são imersões individuais personalizadas, que aí a gente monta uma experiência, e aí não é só, né, a gente está aqui falando de comportamentos alimentares, mas eu trabalho muito com psicologia corporal, eu tenho um trabalho de raiva para mulheres também. Que é incrível, eu aconselho fazer, eu já fiz, sim. Nossa, sensacional. E, enfim, e muitas outras ferramentinhas, né, na minha bolsinha, eu também sou consteladora, enfim, outras ferramentas. E então eu monto imersões para a pessoa individualmente, né, com aquilo que ela está me trazendo, que ela quer, que ela precisa, e aí pode ser de 1, 3 ou 5 dias, não precisam ser dias seguidos, a pessoa não precisa ficar retirada, a pessoa pode ir um dia, pode ir 2 dias, daqui a uma semana, daqui a 2 semanas, e fazer assim um pequeno combo de práticas e passar um dia assim, nossa, de bem vivencial, de práticas terapêuticas, de autocuidado, de autorregulação, E nesse caso é só você e a pessoa, não tem mais ninguém? Sim. A pessoa ela pode fazer em dupla, se ela quiser trazer alguém para fazer junto, também é possível. Grupos de 3, assim. E se as pessoas quiserem entrar em contato com você pela rede social, qual é a rede social para ter acesso a tanta coisa maravilhosa? Sim, é o Instagram, é a forma mais fácil, o meu @ é renascimento27, e aí lá tem também um Linktree com todas as coisas que eu estou oferecendo, que também mudam bastante. Você ainda está fazendo a geometria? Sim,
Eu também atendo com uma técnica sutil que chama linguagem de luz, que usa geometria sagrada para ancorar informações no nosso campo, para ancorar nas nossas intenções alguns códigos específicos. E eu também estou fazendo um trabalho que vai abrir agora mês que vem o próximo grupo, que é um trabalho voltado para cortes de cordas e quebras de votos. E isso começou para mim muito para olhar. Eu comecei a estudar isso há mais de 5 anos atrás, assim, com algumas linhagens específicas, mas as primeiras coisas que eu quis trabalhar eram minhas relações de imagem com o corpo. Incrível. Porque eu percebi, assim, que tinham muitos votos que eu tinha feito ali, né? O corpo só é bom se ele for muito magro, ou a comida que pode me salvar, ou, né, você contra a comida, o meu corpo precisa ser puro num nível que não pode nenhuma alimentação, enfim, diversas crenças ali que eu fui criando, né? E aí a gente tem isso para tudo na nossa vida. Muitas vezes a gente cria coisas, eu vou amar para sempre, eu nunca mais vou amar, eu nunca mais vou fazer isso. Todos esses nuncas ou para sempre são indicativos de coisas fortes que a gente está criando assim pra gente. E aí eu faço esse trabalho, é um trabalho de 28 dias, são grupos pequenos, e o próximo vai começar no próximo mês, mas enfim, não sei como é que vai ser o fluxo depois disso, mas vai ter mais um pelo menos. Que incrível, fico muito feliz que você está trazendo esses trabalhos assim tão complementares, né? Porque realmente quem passa por um processo de transtorno, até mesmo um processo de trauma ou qualquer outra coisa que precisa ser tratada, é muito importante você não só trabalhar o corpo, Sim, né? E além do corpo não trabalhar só a mente, e além da mente também trabalhar o corpo sutil, né? O que tá além disso, que é a alma, né? Que a gente fala. Eu falo que um trabalho só é bem feito quando a gente consegue integrar esses três, né? Essas três coisinhas, que é corpo, mente e alma, né? Sim. Rê, muito obrigada. Eu adorei a entrevista, gratidão. E que seu trabalho ele vá se expandindo cada vez mais. Obrigada, Gabi. Obrigada por me receber. Foi um prazer. Prazer enorme. Muito obrigada mesmo. E para você que está com a gente até agora, compartilhe esse conteúdo. Ele vai estar tanto disponível no Spotify quanto no YouTube. É um assunto de extrema importância que ele precisa ser compartilhado. Dê o seu like, também siga a gente nas 2 redes sociais, a gente também está no Insta. Se for precisar falar comigo, é pelo meu Instagram, que é gabrielasantia.go, e se também quiser falar pelo Insta do próprio Infinito, é infinito.cash. Muito obrigada!